5, 6, 7, 8! Olá, pessoal! Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal? Eu sou a Bárbara Taide. E nós somos do podcast 5, 6, 7, 8! Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E aí, pessoal? E aí, gente? Como que estão as coisas por aí? Por aqui é dia de Petit, o nosso querido episódio curtinho, que nós sempre trazemos alguma curiosidade sobre o nosso tão amado universo do balé. Não é? Como é que tá as coisas por aí, Prof. Bárbara? Por aqui tudo certo, tava morrendo de saudade de gravar o Petit, porque ele é o queridinho, né? É o amado por vocês, e a gente ama fazer essas pesquisas. Eu tava até falando com a Tati como que a gente aprende gravando o podcast pra vocês, porque a gente faz sempre uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa em blogs antes, curiosidades. Então, assim, não tem como a gente saber tudo, mesmo que a gente seja professora, que a gente esteja, né, trabalhando nesse universo da dança, do balé. Não tem como a gente saber tudo. Então, quando a gente vai, pesquisa, traz conteúdos aqui pra vocês, a gente acaba aprendendo também, né, Tati? E eu amo. Tava com saudade mesmo. Eu também. Pois é. Então, inclusive, o tema de hoje foi uma curiosidade minha que eu tava conversando com a Tati ontem. Eu falei, Tati, você já parou pra pensar por que no balé da Bela Adormecida tem aquele ato que aparece um monte de personagem de história, nada a ver ali dançando, ou às vezes nem é nada a ver, porque eles foram ali prestigiar o casamento, né, da princesa Aurora. Só que a gente eu pelo menos não entendi o porquê que tinha aquele tanto de personagem ali. E daí eu tava conversando com a Tati e surgiu a ideia da gente fazer este petit episódio, trazendo a curiosidade. Gente, vocês não imaginam o porquê que tem esses personagens nesse ato. Fica aqui com a gente que a gente vai contar pra vocês o porquê temos personagens aleatórios no balé A Bela Adormecida. Então, gente, no repertório do balé da Bela Adormecida, a presença desses personagens aleatórios, como a Bá falou, no casamento, como Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau, Gato de Botas e outros personagens de contos de fadas, tem esse contexto histórico e artístico muito interessante, que remonta às tradições culturais da época em que este balé foi criado. Então, ó, a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre o contexto histórico e artístico. Então, sobre a origem e o compositor, nós podemos dizer que o balé A Bela Adormecida foi composto pelo nosso muito já falado aqui nesse podcast, né? O nosso querido compositor Tchaikovsky, e coreografado por outra figurinha que sempre aparece por aqui, o senhor Marius Petipa, não é? Então ele foi estreado no ano de 1890 no Teatro Mariinsky, em São Petersburgo, Rússia, que também é um outro teatro que nós sempre falamos por aqui, né, Bá? É verdade. Então, a história, gente, é baseada no conto de fadas que chama La Belle au Bois Dormant, de Charles Perrault, que inclui o enredo principal da Bela Adormecida e também outras histórias curtas que influenciam a trama. Então, gente, qual é a influência de Charles Perrault? Aqui é a chave para entender o mistério do porquê esses personagens aparecem. Então, no final do balé, no casamento de Aurora e do príncipe Désiré, vários personagens de outros contos de fadas, escritos por Charles Perrault, aparecem. Isso se deve ao fato de que, no século XVIII, Perrault era um autor muito popular na Europa, e suas histórias frequentemente eram combinadas para criar um universo de contos interconectados. Nós até brincamos aqui antes, eu e a Bá, que a gente, olha, na vida nada se cria, tudo se copia. Essas histórias, esse conceito de crossover que a gente vê em séries, a gente vê em filmes, já existia lá em 1800, gente. Olha que loucura. Com certeza, já existia na época dos repertórios. E a presença desses personagens aleatórios, como a gente tá falando aqui,
A inclusão no casamento reflete o estilo dos balés de época, onde a ideia de divertissement, que é os divertimentos, era muito comum. E esses divertissements eram inserções de danças e cenas cômicas com personagens familiares do público para dar leveza e variedade ao espetáculo. E a gente pode ver também esse tipo de divertimentos no Balé do Quebra-Nozes e no Balé do Lago dos Cisnes, também na mesma proporção ali do ato, porque no Lago dos Cisnes é quando o quê? É quando é o aniversário do príncipe Siegfried. E no Quebra-Nozes é quando tá ali acho que é o ato que tá no mundo dos doces, né? Que daí vai o café da Arábia, o chocolate da Espanha, toda aquela coisa. Então, isso já era comum nos balés da época. Então, assim, os convidados do casamento, né? Da Aurora e do príncipe Désiré, incluem figuras como a Chapeuzinho Vermelho, o Lobo Mau, o Pássaro Azul e a Princesa Florine, o Gato de Botas e a Gata Branca, entre outros. Eles fazem parte de um grande número final que celebra a união dos protagonistas e simboliza ali a harmonia e felicidade do reino. Inclusive, em algumas versões, eu já vi também as joias da coroa, que eu inclusive já dancei, as joias, que é aquela musiquinha bem rápida. Não, não é essa, não é. Ai, eu sempre esqueço qual é a música. Eu dancei esse trem, eu fui a verde. Eu nunca lembro. Mas eu dancei o de joias. E eu já vi também a personagem da Cinderela dançando. Tem uma versão que ela aparece ali no casamento da Aurora e tudo mais. E esse estilo e simbolismo dos balés ali do século XVIII, XIX, especialmente os criados para a corte russa, muitas vezes eram pensados para exibir essa riqueza, esse prestígio e a amplitude cultural. Então, a inclusão desses personagens aleatórios no casamento de Aurora é um artifício para homenagear a tradição dos contos de fadas e entreter a audiência com danças curtas e variáveis. Porque, gente, vamos combinar. Assim, cá pra nós, porque vocês já são amigos da gente, né? Já somos aqui todo mundo melhores amigos, né, Tati? Gente, esse repertório da Bela Adormecida é assim, é querer muito assistir, porque é muito chato. Mas, nesse ato específico, é muito legal, porque tem vários personagens, né? E tem músicas... As músicas são até legais, mas eu não sei, gente. Eu toda vez que eu tento assistir esse balé, eu durmo. Eu não sei você, Tati. Pois então, sabe que eu acho este balé chato, chatésimo. E conversando com outras amigas que também são bailarinas ou professoras, eu já ouvi de várias delas a mesma percepção, certo? Então eu acho que essa presença, quando aparecem então esses personagens aleatórios, porque a gente tá quase dormindo, né? Então, no balé, imaginem lá, a gente assistindo, estamos quase dormindo. E aí aparecem esses personagens, aí é o momento que a gente acorda, porque a gente fica meio perplexo. Gente, mas o que tem a ver? Causa um estranhamento, assim, muito grande. E aí a gente fica um pouco, meu Deus, mas da onde? Agora a gente sabe da onde, a gente sabe do porquê. E principalmente por conta dessa característica das pessoas da época que quererem trazer público para o teatro. Ou seja, a gente acha, né, que esse continua sendo um problema atual, vamos dizer, né? Sim. Quando nós montamos espetáculos, se nós formos pensar, assim, nos espetáculos profissionais, né? Porque a gente sabe que o espetáculo de escola de final de ano é uma característica diferente, né? Porque tem lá os familiares das alunas e dos alunos que querem muito ver então, suas crianças ou o seu familiar, né, no palco dançando. Então, já tem um público certo. Mas outros, os personagens profissionais, muitas vezes, quando apostam num tema que não é tão popular, não é tão leve, não é tão querido, às vezes não tem tanto retorno do público. E já nessa época, né, em 1800 e tanto, o povo já pensava, não, vamos escrever um libreto que realmente contemple a mãe, né? O pai não sei tanto, mas a mãe e as crianças muito provavelmente agradaria, né? Com certeza. Isso. Então, gente, para trazer para vocês aqui o aspecto teatral dessa obra, tá?
No teatro de dança da época, o final do balé geralmente funcionava como uma espécie de gala teatral, com múltiplas performances e um tom festivo. A introdução desses personagens como convidados traz uma sensação de celebração, algo muito apreciado pelo público da época. Então aqui, mais uma vez, o que está sendo dito é: vamos fazer um espetáculo leve, festivo, pra cima, né? E nada melhor do que trazer personagens que já são queridos, já são uma referência conhecida pelo público, né? Vamos trazê-los como convidados para essa festa e fica fofinho, fica bonitinho. Sim. Mas é que, em comparação com os outros balés, realmente é um balé chatinho, né, gente? Contem pra gente nos comentários. Você aí que conhece, já assistiu trechos do balé A Bela Adormecida, ou já assistiu na íntegra, em algum vídeo, ou pôde assistir ao vivo. Qual é a sua impressão? Mas não vale mentir, gente. Não vale passar paninho. Fala a realidade. O que você acha desse balé? E para concluir, a gente quer trazer aqui para vocês um resumo, né? Dizendo que a inclusão desses personagens no casamento da Aurora não é arbitrária. Eles são uma referência direta às obras de Charles Perrault e à tradição do balé narrativo do século XIX, que buscava entreter e agradar com elementos lúdicos e festivos. Ao mesmo tempo, sua presença, então, reforça essa conexão com o mundo dos contos de fadas e o poder da imaginação, transportando o público para um universo mágico e multifacetado. Que legal. Gente, só para deixar aqui claro, a gente tirou o nosso textinho, a nossa pesquisa dos sites do San Francisco Ballet e do Ballet Beautiful. São 2 sites que eu consegui achar exemplos do porquê que tinham esses personagens aleatórios ali nesse teatro aqui da Bela Adormecida. Então, gente, eu queria só saber aqui nos comentários, se vocês quiserem deixar sugestões pra gente, de curiosidades que vocês têm de alguns balés, de alguns repertórios. A gente adora trazer curiosidade aqui no Petit. Eu acho que esse Petit é muito amado por isso, porque sempre tem uns curiosos, assim como a gente que quer sempre aprender, né? E é isso. Deixa aqui nos comentários também sugestões de próximos episódios. E não deixa de se inscrever, não. Não deixa de seguir o nosso perfil lá do Instagram, @5678podcast, e deixar as estrelinhas aqui no nosso Spotify, na nossa classificação, tá bom? É isso aí, gente. Não vai cair o dedinho, né? Clica lá, bota lá a classificação. Isso nos ajuda e muito com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Então, o quanto vocês puderem dar as estrelinhas, fazer algum comentário, a gente agradece e assim mais ânimo e mais alegria a gente tem em produzir esse conteúdo pra vocês. Tá bom, gente? Então tá bom, gente. Até beijo. A próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau.